E se eu te dissesse que existe um signo que Deus ama de uma forma muito especial? Você já percebeu como as pessoas de Capricórnio têm uma força diferente, uma determinação que impressiona? Pois bem, hoje você vai descobrir as 21 razões pelas quais Deus ama tantos capricornianos. E acredite, cada uma dessas razões vai te fazer entender por que esse signo é tão abençoado pelo universo. Se você é capricorniano, prepare-se para se emocionar. Se conhece alguém desse signo, vai entender por que essa pessoa é tão especial na sua vida. O que vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga os capricornianos. E se você não ficar até o final, vai perder informações que podem transformar sua visão sobre o amor divino e a astrologia. Existe algo muito poderoso que acontece quando Deus olha para um capricorniano. É como se ele visse algo único, algo que desperta um carinho especial. Durante os próximos minutos, vou revelar cada uma dessas razões de forma clara e simples. Você vai se surpreender com algumas delas, tenho certeza. Primeira razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a determinação inabalável. Os capricornianos possuem uma força interior que impressiona até mesmo o Criador. Quando um capricorniano decide algo, é como se uma montanha ganhasse vida e começasse a caminhar. Deus vê essa determinação e sorri, porque sabe que criou alguém capaz de superar qualquer obstáculo. Essa força não vem do orgulho ou da teimosia, mas sim de uma conexão profunda com o propósito divino. É como se cada capricorniano carregasse dentro de si um pedacinho da própria determinação de Deus. Quando as coisas ficam difíceis, quando todo mundo desiste, o capricorniano continua firme. Ele não faz isso para mostrar para os outros o quanto é forte. Ele faz porque simplesmente não consegue desistir. É mais forte que ele. Deus colocou essa característica no coração dos capricornianos porque sabia que eles precisariam dessa força para cumprir missões especiais aqui na Terra. Cada vez que um capricorniano persiste diante de uma dificuldade, Deus sente um orgulho paternal imenso. É como um pai vendo seu filho dar os primeiros passos, mesmo depois de cair várias vezes. Segunda razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a responsabilidade natural. Os capricornianos nasceram para cuidar, para assumir responsabilidades que outros fogem. Deus olha para eles e vê reflexos do seu próprio amor pela criação. Quando um capricorniano assume uma responsabilidade, ele não faz isso pela metade. Ele se entrega completamente, como se aquela tarefa fosse a coisa mais importante do mundo. E para Deus, isso é lindo de se ver. Imagine um capricorniano cuidando da família, do trabalho, dos amigos. Ele não reclama, não faz drama. Simplesmente assume e faz o que precisa ser feito. Deus vê essa atitude e reconhece ali um coração semelhante ao seu, porque Deus também é assim. Assume a responsabilidade por toda a criação, por cada um de nós, sem reclamar, sem desistir. Os capricornianos carregam essa marca divina de forma natural. Eles não precisam aprender a ser responsáveis, porque já nasceram assim. E quando Deus vê um capricorniano sacrificando seus próprios desejos para cuidar de alguém, ele se emociona, porque vê ali um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca. Terceira razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a sabedoria conquistada através do sofrimento. Os capricornianos têm uma capacidade única de transformar dor em sabedoria. Deus sabe que eles passam por provações difíceis, mas também sabe que cada provação os torna mais sábios, mais compassivos, mais próximos do coração divino. Quando um capricorniano sofre, ele não se torna amargo, ele se torna mais sábio. É como se cada lágrima derramada regasse uma semente de sabedoria em sua alma. Deus permite que os capricornianos passem por certas dificuldades, porque sabe que eles têm a força necessária para transformar essas experiências em aprendizado. E quando isso acontece, quando um capricorniano ajuda alguém usando a sabedoria que conquistou através da própria dor, Deus se alegra imensamente, porque vê que aquele sofrimento não foi em vão, que se transformou em ferramenta de amor e ajuda ao próximo. Os capricornianos são como diamantes.
precisam passar pela pressão para brilhar. E quando brilham, iluminam não só a própria vida, mas a vida de todos ao redor. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui no vídeo para te pedir uma coisa muito importante. Se você está gostando de descobrir essas verdades sobre Capricórnio, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo especial que eu preparo para você. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber onde estão nossos amigos espirituais. Vamos continuar com mais razões incríveis. Quarta razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a humildade mesmo sendo tão forte. Existe algo muito bonito nos capricornianos que toca o coração de Deus. Eles são incrivelmente fortes, mas nunca se gabam dessa força. Pelo contrário, são humildes, simples, preferem agir a falar. Deus vê essa humildade e se lembra de si mesmo, porque Ele também é assim, todo-poderoso, mas amoroso e humilde com suas criaturas. Quando um capricorniano conquista algo importante, ele não sai por aí contando para todo mundo. Ele simplesmente agradece em silêncio e continua sua jornada. Essa simplicidade, essa ausência de vaidade, esse jeito de ser que não precisa de holofotes, isso tudo faz com que Deus sinta um amor especial pelos capricornianos. Eles lembram Deus de que a verdadeira grandeza não precisa de propaganda. A verdadeira força não precisa gritar para ser vista. Os capricornianos são prova viva de que se pode ser poderoso e humilde ao mesmo tempo. E isso é algo que Deus valoriza imensamente, porque Ele mesmo é a maior demonstração de que poder verdadeiro caminha junto com amor e humildade. Quinta razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a lealdade inabalável. Quando um capricorniano te escolhe como amigo, como companheiro, como família, Ele te escolhe para sempre. Deus vê essa lealdade e reconhece ali um reflexo do seu próprio amor por nós. Os capricornianos não são pessoas que fazem amizades superficiais ou relacionamentos descartáveis. Quando eles se entregam, é de verdade. É para toda a vida. E Deus sabe que pode contar com os capricornianos porque eles nunca o abandonam, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles podem até questionar, podem até não entender alguns caminhos, mas nunca viram as costas para Deus. Essa fidelidade, essa constância, esse amor que não muda com as circunstâncias, isso faz o coração de Deus se aquecer, porque Ele sabe que nos capricornianos encontrou almas que o amam de verdade, não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo está difícil. E quando Deus vê um capricorniano sendo leal a um amigo, a um amor, à família, Ele sorri, porque vê ali o reflexo da sua própria fidelidade para conosco. Sexta razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a capacidade de amar de forma madura. Os capricornianos não amam com pressa, não amam por impulso. Eles amam com a cabeça e com o coração. Eles amam pensando no futuro. Eles amam para construir, para durar. Deus vê esse tipo de amor e se alegra, porque sabe que é um amor semelhante ao seu, profundo, duradouro, baseado em compromisso verdadeiro. Quando um capricorniano se apaixona, ele não está apenas sentindo uma emoção. Ele está fazendo uma escolha consciente de amar aquela pessoa todos os dias, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença. Esse tipo de amor maduro, esse amor que constrói famílias sólidas, relacionamentos duradouros, isso é algo que Deus admira profundamente, porque Ele mesmo nos ama assim, não por impulso, mas por escolha todos os dias, independente do que façamos. Os capricornianos carregam essa marca do amor divino. Eles amam com responsabilidade, amam pensando nas consequências, amam querendo o bem da pessoa amada, mesmo que às vezes isso signifique fazer escolhas difíceis. Sétima razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a paciência com os processos da vida. Os capricornianos entendem que tudo tem seu tempo, que não adianta ter pressa com as coisas importantes. Deus vê essa paciência e reconhece ali uma sabedoria divina. Enquanto muita gente quer tudo para ontem, os capricornianos sabem esperar, sabem que as melhores coisas da vida precisam de tempo para amadurecer.
essa capacidade de aguardar o tempo certo, de respeitar os processos naturais da vida, isso é algo que aproxima os capricornianos do coração de Deus, porque Deus também trabalha com paciência, Ele não tem pressa, Ele sabe que cada coisa tem seu momento perfeito. Quando um capricorniano planta uma semente e espera com paciência ela crescer, quando ele investe anos em um relacionamento, em uma carreira, em um sonho, Deus sorri, porque vê ali alguém que entendeu um dos segredos mais importantes da vida, que as melhores conquistas não vêm da pressa, mas da perseverança paciente. Os capricornianos são jardineiros da vida, sabem que é preciso regar todos os dias com carinho para ver os frutos. 8ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a generosidade silenciosa. Os capricornianos têm um jeito muito especial de ajudar as pessoas. Eles fazem isso sem alarde, sem esperar reconhecimento. Deus vê cada ato de bondade que eles praticam, mesmo aqueles que ninguém mais vê. Essa generosidade discreta, essa vontade de ajudar sem querer aparecer, isso toca profundamente o coração divino. Quantas vezes um capricorniano ajudou alguém e nunca contou para ninguém? Quantas vezes ele fez um favor, deu uma força, ofereceu apoio e depois simplesmente seguiu sua vida como se não tivesse feito nada demais? Deus vê tudo isso. Ele conta cada gesto de amor, cada mão estendida, cada palavra de consolo que um capricorniano oferece. E se emociona, porque reconhece ali o tipo de amor que ele mesmo pratica. O amor que não busca reconhecimento, o amor que simplesmente ama. Os capricornianos são anjos disfarçados, fazendo o bem sem esperar nada em troca, espalhando amor de forma silenciosa, mas eficaz. 9ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a força para recomeçar. Os capricornianos têm uma capacidade impressionante de se levantar depois de uma queda. Deus vê essa força e se orgulha, porque sabe que colocou em cada capricorniano uma semente de ressurreição. Não importa quantas vezes a vida derrube um capricorniano, ele sempre encontra forças para se levantar, para recomeçar, para tentar novamente. Essa capacidade de renascimento, essa força que vem de dentro, isso é algo que Deus admira imensamente, porque Ele mesmo é o Deus dos recomeços, o Deus que transforma finais em novos começos. Quando um capricorniano perde tudo e mesmo assim não desiste, quando ele junta os cacos da vida e constrói algo novo e melhor, Deus se emociona, porque vê ali um reflexo da sua própria capacidade de criar vida, onde parecia que só havia morte. Os capricornianos são prova viva de que não existe situação sem saída, de que sempre é possível recomeçar, sempre é possível construir algo melhor sobre as ruínas do que já foi. 10ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a busca constante pela justiça. Os capricornianos têm um senso de justiça muito apurado. Eles não conseguem ficar quietos quando veem algo errado, quando presenciam uma injustiça. Deus vê essa sede de justiça e reconhece ali um coração semelhante ao seu. Os capricornianos são defensores naturais dos mais fracos. Eles se incomodam quando veem alguém sendo maltratado ou prejudicado. E isso não é apenas um traço de personalidade, é uma marca divina. Deus colocou nos capricornianos um pouco da sua própria indignação contra a injustiça. Quando um capricorniano luta pelos direitos de alguém, quando ele se posiciona contra uma injustiça, mesmo que isso lhe custe caro, Deus se alegra, porque vê ali alguém que entendeu que o amor verdadeiro às vezes precisa ser firme, que a bondade às vezes precisa se posicionar. Os capricornianos são guerreiros da justiça. Lutam não por vanglória, mas porque simplesmente não conseguem aceitar que o mal prevaleça sobre o bem. 11ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a sabedoria para ouvir antes de falar. Os capricornianos têm uma qualidade rara nos dias de hoje: eles sabem ouvir. Deus vê essa capacidade e se alegra, porque sabe que quem ouve de verdade é capaz de amar de verdade. Os capricornianos não são pessoas que ficam esperando a vez de falar, eles realmente prestam atenção no que o outro está dizendo.
E isso faz toda a diferença nos relacionamentos, nas amizades, na família. Quando alguém precisa desabafar, precisa de um ombro amigo, é no capricorniano que essa pessoa vai encontrar ouvidos atentos e coração receptivo. Deus se emociona quando vê um capricorniano consolando alguém apenas com sua presença, apenas ouvindo com amor e paciência, porque Ele mesmo é assim conosco, sempre disposto a ouvir nossas queixas, nossos medos, nossos sonhos. Os capricornianos carregam essa marca divina da paciência amorosa, da capacidade de estar presente de verdade na vida das pessoas. 12ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a coragem de assumir erros e pedir perdão. Os capricornianos têm a grandeza de reconhecer quando erram. Deus vê essa humildade e se alegra, porque sabe que só quem é verdadeiramente forte consegue admitir fraquezas. Não é fácil pedir desculpas, não é fácil reconhecer que se estava errado. Mas os capricornianos fazem isso quando necessário, mesmo que doa no orgulho. Essa capacidade de se assumir imperfeito, de pedir perdão genuinamente, de tentar consertar o que foi quebrado, isso toca profundamente o coração de Deus, porque Ele sabe que só corações realmente amorosos conseguem colocar o relacionamento acima do ego. Quando um capricorniano engole o orgulho para salvar uma amizade, um casamento, um relacionamento familiar, Deus sorri, porque vê ali alguém que entendeu que o amor é mais importante que estar certo, que a paz é mais valiosa que a razão. 13ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a capacidade de transformar tradição em inovação. Os capricornianos respeitam o passado, mas não ficam presos a ele. Deus vê essa sabedoria e se alegra, porque reconhece ali o equilíbrio perfeito entre honrar o que veio antes e criar o que ainda está por vir. Os capricornianos sabem que as tradições têm valor, que existe sabedoria nas experiências dos mais velhos, mas também sabem que é preciso evoluir, que é preciso adaptar-se aos novos tempos. Essa capacidade de pegar o melhor do passado e combinar com as necessidades do presente, isso é um dom divino. Quando um capricorniano consegue inovar sem perder as raízes, quando ele moderniza sem destruir o que é essencial, Deus se orgulha, porque vê ali alguém que entendeu que a verdadeira sabedoria não está em ser conservador nem revolucionário demais, mas em saber quando preservar e quando mudar. 14ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a fé que cresce nas dificuldades. Enquanto muita gente perde a fé quando as coisas ficam difíceis, os capricornianos fazem o contrário. Eles se aproximam mais de Deus. Isso toca profundamente o coração divino, porque mostra uma maturidade espiritual rara. Os capricornianos entendem que as dificuldades não são punições, mas oportunidades de crescimento. Eles sabem que Deus não os abandonou só porque as coisas estão difíceis. Pelo contrário, eles sentem que é justamente nos momentos mais duros que precisam se agarrar mais forte na fé. Essa confiança inabalável, essa certeza de que Deus tem um plano, mesmo quando tudo parece estar dando errado, isso é algo que emociona profundamente o Criador. Quando um capricorniano ora pedindo força, em vez de pedir para os problemas desaparecerem, quando ele agradece por ainda ter saúde para lutar, em vez de reclamar das dificuldades, Deus se alegra, porque vê ali uma fé madura, uma fé que realmente entendeu o que significa confiar em Deus. 15ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a capacidade de amar sem possuir. Os capricornianos sabem que amar não é sinônimo de controlar. Deus vê essa sabedoria e reconhece ali um amor maduro, um amor que se parece com o seu. Eles amam os filhos, mas sabem que precisam deixá-los voar. Eles amam o parceiro, mas respeitam sua individualidade. Eles amam os amigos, mas não os prendem com chantagens emocionais. Esse tipo de amor livre, esse amor que quer o bem do outro, mesmo que isso signifique um pouco de distância, isso é divino. Quando um capricorniano deixa um filho seguir seus próprios sonhos, mesmo que esses sonhos sejam diferentes do que ele gostaria, Deus sorri.
Quando ele apoia o parceiro em uma decisão difícil, mesmo que isso lhe cause algum desconforto, Deus se emociona, porque vê ali o tipo de amor que ele mesmo pratica conosco. Um amor que quer nosso bem, nossa felicidade, nossa realização, mesmo quando isso significa escolhas que ele não faria por nós. 16ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a gratidão pelas pequenas coisas. Os capricornianos têm uma capacidade especial de valorizar o que têm, em vez de viver reclamando do que não tem. Deus vê essa gratidão e se alegra, porque sabe que corações gratos são corações felizes. Enquanto muita gente vive insatisfeita, sempre querendo mais, sempre reclamando, os capricornianos sabem encontrar beleza nas coisas simples da vida. Um pôr do sol, uma conversa com um amigo querido, uma refeição em família. Esses momentos simples ganham um valor especial no coração dos capricornianos. E Deus se emociona quando vê essa capacidade de ser feliz com pouco, porque reconhece ali uma sabedoria rara. A verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas na capacidade de sermos gratos pelo que temos. Os capricornianos entenderam isso. Eles sabem que a felicidade não depende de grandes conquistas, mas da capacidade de valorizar as pequenas bênçãos de cada dia. 17ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a força para proteger quem amam. Os capricornianos são protetores naturais. Deus vê essa característica e reconhece ali um reflexo do seu próprio amor protetor por nós. Quando alguém que um capricorniano ama está sendo ameaçado ou prejudicado, ele se transforma. Toda a sua gentileza se converte em força. Toda a sua paciência se transforma em determinação. Eles não são violentos, mas são firmes. Não são agressivos, mas são corajosos. Essa capacidade de ser manso como pomba e astuto como serpente, isso é algo que Deus valoriza imensamente. Quando um capricorniano se coloca entre o perigo e alguém que ama, quando ele enfrenta qualquer dificuldade para garantir a segurança dos seus, Deus se orgulha, porque vê ali alguém que entendeu que o amor verdadeiro às vezes precisa ter garras, que a bondade às vezes precisa ser corajosa. Os capricornianos são guardiões do amor, protegem não por violência, mas por amor incondicional. 18ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a sabedoria para escolher as batalhas certas. Os capricornianos não brigam por qualquer coisa. Eles sabem quando vale a pena lutar e quando é melhor deixar passar. Deus vê essa sabedoria e se alegra, porque reconhece ali uma maturidade emocional rara. Eles não são pessoas que vivem criando conflitos, que fazem tempestade em copo d'água. Mas quando algo realmente importante está em jogo, quando princípios fundamentais estão sendo atacados, aí sim eles lutam com todas as forças. Essa capacidade de discernir entre o que é realmente importante e o que é apenas orgulho ferido. Isso é um dom divino. Quando um capricorniano escolhe não discutir sobre algo pequeno para preservar um relacionamento, Deus sorri. Quando ele decide lutar por algo realmente importante, mesmo sabendo que vai ser difícil, Deus o apoia. Os capricornianos são guerreiros sábios. Sabem que nem toda batalha vale a pena, mas quando vale, lutam até o fim. 19ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a capacidade de enxergar potencial onde outros veem fracasso. Os capricornianos têm um olhar especial para as pessoas. Eles conseguem ver o que alguém pode se tornar, não apenas o que essa pessoa é hoje. Deus vê essa característica e se emociona, porque reconhece ali o seu próprio olhar amoroso sobre nós. Quantas vezes um capricorniano acreditou em alguém quando todo mundo já tinha desistido? Quantas vezes ele investiu tempo e amor em uma pessoa que parecia não ter mais jeito? Essa capacidade de ver além das aparências, de enxergar o diamante dentro da pedra bruta, isso é algo divino. Quando um capricorniano não desiste de alguém, quando ele continua acreditando mesmo quando a pessoa não acredita em si mesma, Deus sorri, porque vê ali o mesmo olhar de esperança que ele tem sobre cada um de nós. Os capricornianos são especialistas em ver milagres antes eles acontecerem.
em acreditar em ressurreições antes da morte estar completa. 20ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a coragem de ser autêntico em um mundo de aparências. Os capricornianos não precisam fingir ser o que não são. Deus vê essa autenticidade e se alegra, porque sabe que pessoas verdadeiras são raras nos dias de hoje. Eles não mudam de personalidade para agradar os outros, não inventam histórias para impressionar, não usam máscaras para esconder quem realmente são. Essa coragem de ser genuíno, de mostrar as imperfeições, de assumir as próprias características, isso toca profundamente o coração de Deus. Quando um capricorniano prefere ser rejeitado, sendo ele mesmo a ser aceito sendo uma farsa, Deus se orgulha, porque vê ali alguém que entendeu que a verdadeira felicidade só vem quando somos autênticos, quando nos aceitamos como somos e permitimos que outros nos vejam de verdade. Os capricornianos são convites à verdade em um mundo cheio de mentiras. São oásis de autenticidade em um deserto de aparências. 21ª razão pela qual Deus ama tanto Capricórnio: a capacidade de transformar amor em legado. Os capricornianos não vivem apenas para si mesmos, eles pensam nas gerações futuras. Eles querem deixar algo bom para trás. Deus vê essa preocupação com o futuro e se emociona, porque reconhece ali um coração que entendeu o verdadeiro sentido da vida. Seja construindo uma família sólida, seja criando algo que beneficie muitas pessoas, seja simplesmente sendo um exemplo de caráter e integridade, os capricornianos estão sempre pensando em como suas ações vão impactar o amanhã. Essa visão de longo prazo, essa responsabilidade com as futuras gerações, isso é algo que Deus admira profundamente. Quando um capricorniano toma uma decisão difícil hoje, pensando nos filhos que ainda vão nascer, quando ele constrói algo que vai durar além da própria vida, Deus sorri, porque vê ali alguém que entendeu que a verdadeira imortalidade não está em viver para sempre, mas em deixar um mundo melhor para quem vem depois. Os capricornianos são construtores de futuros, arquitetos de esperanças, plantadores de árvores em cuja sombra talvez nunca sentem. Chegamos ao final desta jornada incrível pelas 21 razões pelas quais Deus ama tanto os capricornianos. Cada uma dessas características que vimos não é coincidência, não é acaso. É design divino. Deus colocou no coração dos capricornianos qualidades especiais porque sabia que o mundo precisaria delas. Se você é capricorniano, espero que tenha se emocionado ao reconhecer essas qualidades em você mesmo. Você é especial. Você é amado. Você tem um propósito único aqui na Terra. Deus vê cada esforço que você faz, cada lágrima que você derrama, cada vitória que você conquista. Continue sendo essa pessoa incrível que você é. Se você conhece alguém de Capricórnio, agora você entende melhor porque essa pessoa é tão especial na sua vida. Valorize-a, porque você tem ao seu lado alguém que carrega no coração uma marca especial do amor divino. E aqui vai meu desafio para você. Independente do seu signo, que tal tentar desenvolver algumas dessas qualidades capricornianas? A determinação, a responsabilidade, a lealdade, a paciência. O mundo seria um lugar muito melhor se todos nós tivéssemos um pouquinho do coração capricorniano. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo especial que eu preparo com tanto carinho para você. E me conta nos comentários, qual dessas 21 razões mais te tocou o coração? Estou ansioso para ler sua resposta.